uma live, não. Tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpa pelo nosso atraso, tivemos um problema técnico, mas vamos dar início ao nosso congresso. Eu só vou rapidamente deixar alguns recados. Existem dois tipos de acesso, o acesso social e o acesso especial. E no acesso social a gente vai falar algumas palavras-chave, que é a palavra-chave de abertura para cada palestra, uma palavra-chave e uma palavra-chave para o encerramento, sendo 10 palavras-chave no total, tá? Então, é muito importante que vocês saibam em qual grupo vocês estão, se vocês estão no social, no especial, e desejo a todos um excelente congresso. Estamos aqui com a Flávia que vai falar sobre aspectos neurobiológicos dos transtornos de humor, da genética à química cerebral. Seja muito bem-vinda novamente, muito obrigada pela sua participação. Se sinta à vontade, o palco é seu. Bom, obrigada. Eu agradeço muito pelo convite, né? Adoro participar, né, de congressos, palestras, né? Eu dou algumas vezes aula, né, na universidade, na graduação e pós, então para mim é uma coisa que me satisfaz muito. E eu venho com um assunto onde provavelmente muitos tanto alunos da graduação quanto psicólogos devem se perguntar o que tem a ver genética, química cerebral, né, os aspectos neurobiológicos a ver, né, com a psicologia em si, né, o atendimento em si do paciente. E aí, o que eu boto, né, ali é entender o cérebro é essencial para entender o humor. Eu acredito que seja fundamental a gente acreditar e entender certas bases para poder até psicoeducar, né, os pacientes, poder entrar em contato numa troca entre profissionais, seja eles quais forem, com argumentos, né, e entendimentos. Então, essa é a minha defesa, né? Eu, como estudante, né, de neurociências, no final do mês eu estou apresentando minha banca de doutorado, né? E aí finalmente encerro uma etapa, né? Então a neurociência sempre foi a minha paixão que me move, né? Me move já desde anos, né? Porque antes de ser psicóloga eu fui enfermeira, né? Então toda essa parte envolvendo fisiologia e tudo mais me cativa. Então vamos lá, chega de papo. O que a gente possa ver em relação a transtornos mentais, né? Dando um panorama global, o que a gente vê é uma situação bem alarmante, né? 970 milhões de pessoas têm transtornos mentais, né? Sendo que 31% são transtornos de ansiedade, 28,9% transtornos relativos à depressão. E transtorno bipolar, 4,1%. Né? Então, assim, são dados bem alarmantes com relação aos transtornos mentais, né, que a gente tem. A gente observa que a cada 8 pessoas, uma tem transtorno bipolar, sendo que 71% dessas pessoas não tem tratamento e, infelizmente, os recursos que a gente tem para a saúde mental é muito baixo, apenas 2%. Né? E aí a gente vê uma outra questão, que é um outro problema que existe muito grave, né, com relação aos suicídios. Por mais que as estatísticas dizem, né, que tem uma diminuição dos seus casos, né, mas 58% são pessoas que têm abaixo de 50 anos, idade produtiva, né, que a gente vê. Mas tem que levar em consideração, ou uma reflexão, que esses são os dados de pacientes que, né, conseguiram, né, finalizar e ocorrer o suicídio, constatar, mas existem muitas causas indiretas, né, nas próprias estatísticas de óbitos tem causas externas, então tem que ter um olhar atento para aquelas pessoas que sofreram de acidente, tiveram quedas, entraram em brigas, essas não estão nas estatísticas, né, de suicídio, e muitas vezes podem estar indiretamente relacionados. Então, serve de uma reflexão, né, com relação a esses dados que já são alarmantes. Bom, com relação ao transtorno bipolar, 140 milhões de pessoas têm transtorno bipolar, 4%. Né, a gente vê nas estatísticas. No Brasil, são 6 milhões de pessoas, então 2,5% da população tem transtorno bipolar.
né? Atinge mais jovens entre 15 e 24 anos, e isso a gente vai ver aqui no histórico, né, clínico do paciente, a gente já vê que existem alguns sintomas relacionados, ou na idade na estatística, né, da ONU diz 45 a 55 anos, mas eu acho que na nossa prática clínica, esses 45 estão um pouquinho mais antecipados. Com relação ao sistema nervoso, todo mundo vai olhar assim, meu Deus do céu, aquele monte de desenho. São células, né, nervosas que estão relacionadas, a gente chama de células gliais, e se vocês puderem ver, cada uma delas tem uma função. Cada uma delas, indiretamente, tem com as nossas orientações de psicoeducação, né? Sono, alimentação, né, bem-estar, processos inflamatórios. Então, por isso, até elas estão ali. A gente vai argumentar sobre elas, não necessariamente, mas numa psicoeducação a gente possa dar exemplos, né, de que o nosso organismo tem as mais diversas funções, inclusive células, né, neurais que têm lá funções. E o que serve, né, nossas conexões, né, perceber e transmitir informações. Essa é a função dela, né? Ela vai conseguir, em cada parte do nosso corpo, trabalhar para analisar, organizar, coordenar funções do nosso organismo. Né? Então, a gente tem um processo muito harmônico, né? Muito dividido, bem distribuído. E aí, pegando com relação aos transtornos de humor, né, o que a gente vê? O transtorno bipolar tem uma heredabilidade em torno de 60% a 85%. Essa variedade, né, muda em função de estatísticas e de artigos publicados e seus estudos, né? Então, a gente não sabe muitos detalhes entre um e outro, então essa está a média das publicações. E o que a gente vê? Não existe um gene único para o tratamento. E é uma das questões que está. Não tem como fazer um exame genético para saber se tem ou não. Está sendo estudado, né? E alguns deles a gente pode ver aqui que tem genes que já são candidatos, que a gente diz, que eles já estão correlacionados ao transtorno bipolar, mas não necessariamente só a eles. Então, a gente tem uma interação com relação aos genes, mas a gente tem também o que a gente chama uma epigenética, né? São genes que estão associados a esses neurotransmissores e tudo mais, mas que têm fatores ambientais, o estresse, trauma, que pode modular, né? Podem modificar a expressão desses genes, mas eles não alteram o DNA em si, né? Então, mesmo que ocorram essas situações, a herdabilidade, ela continua funcionando. Isso aqui é só um exemplo para ver, né, de uma cadeia de 2 genes ali, como interfere, né, no caso aqui, a fisiologia circadiana. E a gente fala sempre de sono, né, do ciclo circadiano, da orientação que se tem. Esses 2 genes, eles fazem uma orquestra tão grande que possa, né, na sua alteração, alterar sono, a microbiota, o metabolismo em si, a predisposição a câncer, alterar a resposta imunológica, processos de envelhecimento e até mesmo questões cardiovasculares. Então, olha só, 2 genes, eles fazem toda essa confusão, digamos, se tiver em desordem. E aí, o que a gente observa? Né? Falando de cérebro, né? A gente sempre fala cérebro, mas na realidade são encéfalos, né? O encéfalo, ele é um todo, né? O cérebro é uma partezinha. Essa imagem que tem aí na esquerda, ela eles conseguiram fazer uma modulação, né? De cada cor é uma conexão que tem, né, entre si. E a gente vê 86 milhões de neurônios, né, 16 só no córtex cerebral, e cada neurônio, que vocês vão ver esse desenho ali, meio retangular, de ladinho, é um neurônio. E abaixo, cada bolinha azul é uma conexão. Então, o que a gente vê? Que cada neurônio está ligado aos outros 10 mil, e esta conexão toda é 1.000 trilhões de conexões que existem diariamente no nosso cérebro. Eu botei essa imagem abaixo, mostrando assim, tipos de conexões, né? Vamos dizer que no meio seria uma pessoa eutímica, né? Com as suas conexões, né? Então, assim,
cada risquinho, cada fiozinho ali são conexões que estão sendo feitas entre si. Do lado direito, a gente vê menos. Então, a gente poderia fazer uma analogia às conexões numa depressão. E na esquerda, conexões de uma mania ou até mesmo uma hipomania, né? Então, para ver como essas questões estão envolvendo diretamente com nossa experiência humana. Isso aqui assusta, né? Mas, assim, só para mostrar o quanto áreas cerebrais, e elas não são responsáveis só por uma coisa, mas, assim, por uma parte didática, a gente consegue mostrar que áreas têm, digamos, tarefas, responsabilidades para fazer, né? A gente fala sempre de tomadas de decisões, avaliações das consequências, né, custos-benefícios, a interação cognitiva e emocional, que a gente fala sempre na psicoeducação, motivação, busca de recompensa, hábitos, né, modulação dessas expressões emocionais, a famosa modulação dopaminérgica, que ela tem a relação com o sistema de recompensa, né, a própria regulação, mania ou depressão. Então, tem todos um funcionamento, uma engrenagem onde algumas coisas que, se por acaso não funcionarem direito, elas têm respostas, né? Um exemplo em si, né? Se tem alguma alteração bioquímica, neurobioquímica, por exemplo, no córtex pré-frontal, né, que tem uma relação com várias coisas, né, inclusive até o próprio TDAH, que todo mundo fala, né, a pessoa não tem controle de impulsividade. Né? E o que a gente pega muitas vezes? Pegando um transtorno bipolar, aquela impulsividade, aquela questão de entrar numa briga sem ser chamado, saber que corre risco e se segurar. Né? Então, olha só, uma areazinha tem toda uma correlação com comportamentos. Né? Por isso, a importância do entendimento que tem uma engrenagem e tem tudo a ver com o que a gente fala, né, no consultório, ou que vai falar, né, falando para os graduandos. Né? Então, entender essa questão. Quem não fez aula, né, dos graduandos, quem não fez aula de neurofisiologia, que quase todos odeiam, tem um olhar um pouquinho diferente, porque lá na frente vocês vão precisar, com certeza. E tem uma área que a gente fala pouco dele, é ínsula, né? Aquela bolinha ali que está azulzinha do lado direito, ela tem uma relação muito grande, né? Com a anedonia, com a empatia, com a interação entre a emoção e a cognição, a percepção do seu corpo, né? E a correlação, a própria ruminação, que a gente fala bastante, a própria adição, que tem muito, né, nos transtornos bipolares, e as sensações. Né? É uma área-chave, né, que diz que da experiência subjetiva. Eu tinha um professor que dizia que são as nossas entranhas. Né? Eu acho que a melhor expressão é isso. O que a gente tem, o que a gente sente? Está lá naquela areazinha mínima. Né? Isso aqui, só para contextualizar, né? Ainda é muito divergente as opiniões, né? Mas tem estudos, então a gente tem que mostrar, e esse estudo ele é muito, o método, né? Metodologicamente falando, é muito interessante, mostrando o quanto ali em cima a neuroprogressão, que a gente sempre fala, cuidado com a neuroprogressão, mas o que é isso, né? Na parte fisiológica, se a gente vê as imagens ali em cima, as bordas que tem, elas vão murchando, e ele vai dando um espaço, né? É uma alteração do córtex, né, cerebral. O que isso está envolvido? Questões de cognição, senescência, né? Todo esse processo. Né? E a mesma coisa embaixo. Aí é com relação à microvascularização. Né? Então, assim, circulando menos sangue, irrigação menor, o que a gente tem? Menos combustível, né? Menos oxigênio. Então, os danos das questões e problemas, como esse estudo mostra, como existe problemas cognitivos com a chamada neuroprogressão.
Nessa imagem ali do lado, em laranja em cima, são tarefas, né, que foram executadas em testes. Do lado esquerdo seria um cérebro eutímico, né, e do lado direito um cérebro com transtorno bipolar. Foram apenas feitas essas ressonâncias. E a gente consegue observar nas mais variadas posições do cérebro como a ativação é diferente, né, em estados eutímicos e em estados, né, ativados, né, do transtorno bipolar. A mesma coisa embaixo. Novamente, um outro teste de jogo, né, que se utiliza muito para ver ativações, e não só no transtorno bipolar, em vários outros, né, diagnósticos, o estudo sempre se fazem, né. Então, o que consegue ver? Também, olha como tem em áreas uma diminuição dessa ativação, e outras áreas elas se movem, né? Elas estão distribuídas de uma maneira bem diferente. Então, o que nesse esse teste baixo? Olha como afeta a tomada de decisões, né? Porque esse teste de jogo nada mais é do que tomar decisões, né? Joga essa carta ou não, né? Essa aqui é de jogo. Então, o que eu ganho? Trocando uma coisa, eu ganho mais pontuação, fazendo outra, eu ganho menos, e tem toda essa mudança. Então, atentar para os processos cognitivos é fundamental. Por que a correlação? Observar como está o processo cognitivo quando a gente atende o paciente. Como é que ele estava, como é que ele está hoje, interagir nesse momento psicoterapêutico, se está existindo alguma alteração com relação a isso. A gente consegue ver que a neuroprogressão tem muita alteração, né, nos estados não tratados, vamos dizer, onde oscila muito. O estado eutímico, ela está num padrão. Por quê? Porque ela está sendo tratada para não ter essas oscilações. Tá? Bom, pegando essa mesma questão de ativações e tudo mais, a gente consegue ver que cada área do nosso cérebro ela faz essas ativações e, por consequência, existe liberação de neurotransmissores. E a gente ouve muito falar desses neurotransmissores nas medicações, né? A dopamina, né? Assim, estimulante de dopamina, né? A liberação de serotonina, todas elas têm as suas áreas e suas funções nessas ativações. Então, na depressão, ela tem ativação de algumas coisas e diminuição de outras, principalmente diminuição. Para mostrar, assim, num campo geral desses neurotransmissores, olha a quantidade de emoções, comportamentos que existem com relação a essa regulação. Né? Tinha um professor que me dizia, neurotransmissores são como carteiros químicos, né? Eles vão mandar mensagens para ter uma comunicação e, consequentemente, uma ação. O que se trabalha mais, né? Que a gente chama de tríade monoaminérgica, né? Esses três neurotransmissores, né? Serotonina, noradrenalina e dopamina. A gente consegue observar que tem uma relação, por exemplo, a serotonina tem a relação com o humor, com o apetite, com o prazer, né? E em estados, digamos, de depressão, ela vai ter um déficit, né? Ela não vai ter uma função e digamos, uma circulação adequada. Nos transtornos bipolares, a gente pode ver uma instabilidade de serotonina, tanto aumento como diminuição. A gente vai ver até por quê. Noradrenalina também, ela tem a ver com a tensão, com alerta. Então, aqueles estados de depressão, o que a gente vê no paciente? Apatia, né? Sem vontade de levantar da cama muitas vezes, sem vontade de até, muitas vezes, até de escovar os dentes, e isso a gente já vê no consultório. Então, tem muita correlação com essa noradrenalina, e a gente consegue ver lá adiante, que a gente vai conversar, a correlação de algumas medicações que também têm a busca de funcionamento, né, de noradrenalina. No caso, né, no transtorno bipolar, quando em mania, né, existe, e hipomania também, mas numa proporção diferente,
uma superatividade de noradrenalina. Então, é aquela pessoa que não para um minuto, que está sempre fazendo. Então, é totalmente o oposto, né? Uma tensão super aguçada, uma hipervigilância, uma energia que está fora do habitual, né? E a dopamina também, eu acho que é a mais falada, né? Mais comentada. Ela tem muita relação com o nosso sistema de recompensa. Numa depressão, ela vai estar, né, em menos atividade e nos leva à anedonia. No caso do transtorno bipolar, em depressão, né, a diminuição, e na mania também superativada. E a gente começa a observar, e eu peço para vocês sempre lembrarem, para quem já é psicólogo, quantas medicações que a gente tenta ver e entender por que aquele médico prescreveu aquela medicação. Muitas vezes tem essa relação do que eles estão tentando buscar, né, em funções da sintomatologia do paciente, né? Por quê? Porque esses neurotransmissores, eles vão afetar o humor, a motivação, o sono, né, o apetite, tanto aumentado quanto diminuído, e os processos cognitivos. Serotonina, a gente tem, né, várias maneiras, né, digamos, normalizar. Como é que a gente busca? Bom, primeiro, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, alguns exemplos, que ela tenta normalizar, né, então, assim, vamos dizer assim, um tratamento padrão, mas com muito cuidado. Por que a gente diz muito cuidado? Existem riscos de virada, existem riscos de até promover mais depressão. Então, é um olhar atento que se tem. Exercício físico, luz solar, meditação, são coisas que a gente utiliza no nosso cotidiano como psicoeducação. Então, por que a gente busca orientar o paciente para acordou e busca luz solar, né? Por quê? Porque vai aumentar, né, uma cadeia, né, por exemplo, do triptofano, que vai fazer promoção de serotonina, e com isso vai voltar a ter, né, um bem-estar. Né? E observar, assim, a luz solar, ela tem muitas funções, né? Ela trabalha no círculo circadiano, mas no caso da serotonina, ela faz também. Então, buscar luz solar, ela não tem uma função só. A gente consegue ver que tem muitas outras funções, né? Por isso a necessidade de um grande valor para conseguir fazer com que o paciente tenha esse hábito, né? Não só luz solar, como exercício físico. A parte de meditação e vínculo, né, principalmente os vínculos, né, a rede de apoio, ela vai se sentir, a pessoa, né, o que se busca é buscar acolhimento. Né, sentindo acolhida também, né, lógico, são proporções bem menores que a própria medicação, né, mas são também promotores de serotonina. Então, por isso a importância, vamos dizer assim, bioquímica dessas intervenções. Né? As outras intervenções também são na parte de medicação. Eu quis botar um cuidado clínico ali, né, importante, que tem uma substância, né, chamada tiamina, que ela tem nos queijos curados, nos embutidos e no vinho tinto. Né? E pacientes que usam, né, os inibidores da MAO, da monoamina oxidase, a gente tem que ter um olhar atento para ver se esse paciente tem esse hábito. Eu moro no sul, então, assim, queijo e vinho é uma coisa habitual. Então, imagina se um paciente que gosta de queijo e vinho e está usando essa medicação. Então, o risco de crises hipertensivas são altas. Nos cabe, né, assim, intervir nessa questão? Eu acho que sim, eu acho que são questões que muitas vezes são tem pouco olhar com relação a isso. E se a gente puder fazer essa psicoeducação, a gente consegue também ter o acolhimento e o entendimento de que estamos prestando atenção, né, em você. A gente está te acolhendo como um todo, e não só, né, uma parte psicoterapêutica. Eu acredito que isso faça parte, né, da interação psicoterapêutica, porque também é uma terapêutica cuidar com a pessoa, né, de já ter um problema causar outro. E noradrenalina também, olha só como tem ações que a gente possa falar. Eu não vou falar um a um, porque
fiquei já sabendo que vão receber algum material, então, assim, existem muitas ações que tenha essa parte de noradrenalina, né? Luta ou fuga, estar motivado ou não, e a gente sempre lembra, né? Sistema de recompensa. Por quê? Tanto em mania quanto em depressão, existe uma necessidade de recompensa, né? Na mania é buscar coisas novas, está sempre ali, coisas que habitualmente não se quer. Na depressão, possa existir um sistema de recompensa, como, por exemplo, o alimento, né? Comidas palatáveis e hipercalóricas como um sistema de recompensa, que também possa processar, porque geralmente, né, e é frequente, né, não é nem geralmente, é frequente, a pessoa busca sistemas de recompensa através da comida, logo que come, entra num outro sistema de culpa. Então, olha como esse processo, esse looping, tem uma correlação. A dopamina diminuída tem vários domínios, né? 4 domínios de emoção, da parte cognitiva, da parte motora e comportamental. A gente vê que todos eles têm uma relação com a nossa psicoeducação. Então, entender e explicar para o paciente que ela precisa, por exemplo, ver essas questões emocionais, e muita gente trabalha, lógico, como tem uma relação com alterações, por exemplo, da anedonia, ela vai ter um sistema de recompensa falho, né? E o que é esse falho? Ela pode tanto ter aumentada quanto ter diminuída, né? Eu não quero nada, eu gostava de andar de bicicleta, não quero mais, ou, né, em outros estados de alteração, eu queria comprar um Porsche, eu vou comprar. Né? É um exemplo meio exagerado, mas assim, já tive pacientes que fizeram isso. Então, assim, não é digamos, um exemplo que não existe. São mais raros, sim, mas se parar para pensar um estado de mania, eles fazem, né, compras, eles fazem riscos, né, atitudes de risco, compulsões variadas, né, uma disfunção cognitiva para tomar decisões errôneas. A parte motora, no caso, ela tem muita correlação com Parkinson, né? Então, porque tem tremores, mas se a gente vê a parte motora, se tem dopamina também, existem medicações que vão ativar a dopamina e tem aqueles efeitos, né, extrapiramidais que a gente sabe que algumas medicações a gente vê com paciente com tremor, né? A parte comportamental a gente vê bastante no cotidiano, né, que são isolamentos, a indiferença, a falta de interação. Tá? E os riscos da dopamina, né? E isso a gente vê muito em estados, né, de mania, ou até mesmo numa hipomania, né? Eu botei meio junto, mas a gente tem um olhar até muito maior para a mania. São as correlações de impulsividades, comportamentos de risco, problemas de insônia, né, agitação psicomotora. Eu acho que aqui também cabe a parte de psicoeducação com relação às telas, né? Por que as telas a gente orienta que diminua à noite? Porque ela ativa o sistema de recompensa. O sistema de recompensa tem a ver com dopamina. Dopamina tem com relação com toda uma fisiologia e principalmente, né, vai levar a uma irritação, ela vai levar a insônia e a hipervigilância. E a gente vê muitos pacientes falando de ficar até tarde, né, só vendo as notícias, só vendo um joguinho, e não é realidade, né? O sistema das telas, eu sempre brinco que os aparelhos celulares, eles até fazem ligações, né, mas eles têm muitas outras coisas que é o objetivo, né, digamos, da funcionalidade deles. E aí, no excesso de dopamina, a gente pode observar, principalmente, né, não só em casos de crises, mas também por estimulantes como anfetaminas e cocaína, né, e a gente lembra dos psicoestimulantes que muitas vezes, por estar deprimido, por estar com problemas cognitivos, acaba buscando por conta e risco, né, ou às vezes até mesmo prescritas, então esse olhar atento. Então, se a gente vê um paciente que está fazendo, que ele tem, né, uso,
né, de cocaína, que a gente sabe que tem muitos pacientes que procuram esse sistema de recompensa, ou até mesmo dizendo que, como tinha problemas de atenção, começou a usar psicoestimulante, atento, né, busca porque existe muitos riscos. A dependência e tolerância quanto mais se usa, né, essa liberação de dopamina, geralmente se quer, né, se precisa de mais necessidades de aumentos dela, né? Por quê? Porque o sistema de recompensa está alterado. Vai ficar cada vez menos motivado sem o uso dela, sem o estímulo de dopamina. Então, muitas vezes, pessoas que têm vícios, compulsões, essa busca de dopamina, quando não está fazendo isso, se diz sem ânimo, sem força, né, sem animação e motivação alguma. Então, são algumas coisas que a gente também tem que trabalhar com relação. Bom, o uso também, né, de aumento de pressão, né, e o nosso distúrbios de humor, como eu já até mencionei, dando exemplos deles. Aqui são algumas, digamos, estratégias para normalizar, né, e geralmente para buscar, né, mais dopamina, salvo em estados de mania, né, mas assim, existem várias maneiras. E o que a gente nos cabe, né, no caso dos fármacos, entender o que ele está agindo, e na nossa parte é entender e estimular o porquê dos hábitos saudáveis, alimentações, né, e a nossa psicoterapia. Então, assim, ela tem toda uma função com relação ao efeito da dopamina. Olha só como, né, um neurotransmissor trabalha, né, ao nosso lado, né? Então, o que a gente precisa deles para entender o funcionamento, para nos tornar um profissional mais aguçado. Existem 2 neurotransmissores que a gente vai ouvir falar muito em medicações, né? O glutamato e a GABA. Eles estão relacionados num equilíbrio, né, entre excitação e inibição neuronal, né? No caso, o glutamato, ele tem a ver toda essa plasticidade sináptica. O que é? Essa neuroplasticidade, a facilidade de conexões. Essas conexões, o que nos faz buscar? Se alguém ouviu falar, né, nos engramas, são lugares cada vez mais aquela rede que tu busca informações, tu tem essas ativações para buscar mais memória, aprendizado, estratégias, né? E no caso de mania, ela está com a liberação de glutamato muito mais aumentada, né? Então a gente consegue ver essa hiperconexão, essa entendimento de buscar coisas, de ter uma ideia, né? Muitas vezes tem, mas elas são desconexas, né? Por quê? Porque tá numa, digamos, uma liberação inadequada. Algumas coisas que se usa para regular, né? Eu botei a acetamina ou ketamina porque ela está começando a ser usada, já alguns lugares estão usando, né, e a gente consegue ver por ser um antidepressivo muito rápido, né, ele tem uma liberação rápida. E o estresse, privação de sono, a cafeína, né, e a atividade mental, elas têm isso sempre buscando, eles têm efeitos também, né, e que aumentando, né, demasiadamente, ela tem uma alteração pro efeito, digamos, comportamental. E a gente fala, privação de sono, né, o exemplo, ele tem um risco muito grande para o transtorno bipolar, e isso é uma das coisas que a gente fala da psicoeducação, né, da necessidade. Só para dar como exemplo, na época de guerra, eles usavam a privação de sono como utilização para pessoas confessarem coisas, eu acredito eu, que até coisas que nem existiam, né? Porque a pessoa perde totalmente a noção, né? A coordenação, a memória. Então, é uma coisa muito danosa. Bom, a GABA, né? Como diz, é o contrário. E no caso da transtorno bipolar, ela vai ter uma alteração e uma diminuição tanto na depressão e como na mania. E a gente também tem algumas intervenções que são muito interessantes, né?
Benzodiazepínico é um deles, e é só que a gente tem que observar que ele aumenta o GABA, mas ele tem um risco muito grande de dependência, né? Um risco, por exemplo, enorme de benzodiazepínico e álcool, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não vai contar para o médico que faz uso de álcool, tá? E aí existe algumas medicações, eu só botei ali 2, e nossa parte de entender que exercício, meditação, o sono e alimentação, eles têm um efeito fundamental nessa, digamos, secreção, nessa liberação de neurotransmissores. Eu gosto muito de falar sobre o BDNF, né, porque ela, assim, ela é uma neurotrofina que está ligado a uma das coisas que a gente faz na psicoeducação. A gente manda sempre o paciente fazer exercício. A BDNF, ela é muito ligado ao exercício físico, ao exercício aeróbico. Ela tem uma liberação, então essa liberação vai fazer com que mande, né, respostas neuronais que trabalham diretamente no processo cognitivo, né? Então, quando existe pouco BDNF, geralmente, né, a pessoa tem problemas no hipocampo, que nem está ali. O hipocampo está relacionado à memória. Qual é uma das queixas principais, né, do paciente? Problemas de memória. O que a gente possa fazer, né, como trabalho interdisciplinar? Estimular sempre o paciente a fazer o exercício diariamente, né? O ideal aeróbico ou de peso. Para essa neurotrofina, tanto um quanto o outro, tá? Quando existe uma questão, digamos, de falta, uma anedonia, a gente pode estimular que faça exercícios aeróbicos. Por quê? Porque tem liberação, né, das endorfinas e noradrenalina, no caso. Aqui são, né, algumas intervenções que a gente possa fazer, né, para ter um aumento, não só uma intervenção medicamentosa, mas a parte que nos cabe, né, orientar o sono, o exercício, a alimentação, redução de estresse. Todos eles têm uma correlação da síntese, né, da liberação dessa neurotrofina. Então, é fundamental, não é uma orientação à toa que a gente dá, né? Não é a caminhada, o exercício, não é uma coisa para se distrair, né? Ela até se distrai, mas ela tem uma função principal, né? Uma parte neuroquímica. Bom, o outro eixo, né, um sistema de liberação, e eu até vou ser mais breve, a gente tem um eixo HPA, que a gente fala, e tem muita correlação no estresse. O estresse está relacionado muito à ansiedade, sim, mas a gente sabe que o paciente com transtorno bipolar tem muitas crises de ansiedade, tem muitas crises de pânico, né, e a gente pode observar que ela tem uma correlação muito grande com esse eixo. Tem uma relação da amígdala, que é a nossa expressão de ameaça, né? E se parar para pensar, transtorno bipolar tem muito sentimento, né, de ameaça, de coisas que possam acontecer, de medos, né? Está relacionado a esse eixo. A amígdala, ela vai acionar, através da hipófise, né, a ativação na adrenal para liberação do cortisol. Tá? E a liberação do cortisol, o que vai fazer? Né? Então, eu fiz um esqueminha botando ali. A amígdala vai ativar esse eixo para quê? Para fazer a liberação de cortisol. Esse cortisol vai mandar uma mensagem para o hipocampo, né? Que, por sua vez, vai devolver um feedback para esse eixo para dizer: calma, tá tudo bem, tá sob controle. Não era, né, não era uma cobra, era só uma mangueira que estava no chão. Né, de ouvir um barulho, né, e de repente ter uma sensação de ameaça que vai ser atacado, e aí esse hipocampo diz: não é nada de ameaça, foi só o carro que buzinou, né? Só que em situações de estresse, essa liberação ela é contínua. Só que chega um momento no que o hipocampo diz: cansei, não mando mais. Né? Então, esse feedback para dizer que era para parar, que não existia ameaça, ele não funciona. Então, o que acontece?
essa regulação ela é contínua de estresse, né? E nisso possa liberar estados de pânico, estados de crise de ansiedade, de estresse, né? Tem toda essa correlação. Então, trabalhar essas questões de ameaças é fundamental. Por quê? Porque ela evita todo esse eixo, né, que se faça trancar esse feedback. Lembrando que hipocampo tem, de novo, uma relação, né, direta com memória. Então, o que a gente observa de um relato de paciente? Que quando se sente ameaçado, né, aquela sensação de luta ou fuga, né, e eu costumo dizer que é luta, fuga e congelamento, né, ela perde memória, né, ela não sabe o que fazer, né, ela não lembra de coisas. Estados de ansiedade crônicas, né, é a queixa. Eu não lembro, eu ia fazer uma coisa e não me lembro mais. Tá? Então, observar essas questões de trabalhar, né, questões de ameaça, trabalhar os medos, essa é a função até fisiológica. Se a gente observar, né, eu não sei se ficou boa a imagem ou não, né, do lado direito, né, é uma pessoa eutímica, né, então assim, embaixo são conexões, são os dendritos, ela está ali como se fosse árvores, né, com muitas folhas, com muitas conexões. Uma pessoa se sentindo ameaçada é aquela pessoa do lado esquerdo. E ali, além de ter menos conexões, existe uma reação, se vocês observarem, que a pupila está mais dilatada. Então, uma resposta do sistema simpático de cuidado, né, perigo. Né? Então, assim, olha só como tem alterações fisiológicas. Se fosse falar de um eixo HPA, acho que a gente levaria o congresso todinho só falando nele e ainda faltaria assuntos. Mas só para entender a função fisiológica, neurofisiológica que tem de uma intervenção que a gente pode fazer. Olha o nosso papel fundamental de entender que existe um ciclo fisiológico que acontecendo ali, que a gente possa, não digo evitar, mas trabalhar com que ele, muitas vezes até consiga evitar, mas que descubra que aquela sensação que tem de pânico, né, tem uma fisiologia, mas a gente pode trabalhar essas questões no consultório. Aqui só para mostrar por que eu botei, né, tanto neurotransmissores quanto o eixo HPA, porque elas têm uma relação direta. Onde tem uma desordem do eixo HPA, ela também vai ter uma desordem na liberação de neurotransmissores. Aqui é só uma questão de ilustração. O que se fala hoje muito, né? Transtorno bipolar tem um problema de neuroinflamação, né? Então, o que a gente consegue observar? Sim, existe a ativação do eixo HPA que promove, né, tanto a diminuição do famoso BDNF, mas a promoção de neuroinflamação. O que acontece com isso? Ela vai ter toda uma cadeia que a gente chama de estresse oxidativo, um sistema, né, de inflamação que dá uma desordem, e olha só, ele vai trabalhar diretamente, né, com a disbiose. Então, o que a gente observa? Pacientes muitas vezes reclamam de questões intestinais, né? A disbiose, ela é um funcionamento das bactérias, né, nativas dali, que funcionam ali, onde elas vão trabalhar de uma maneira errônea, né? Uma delas que acontece, assim, ó, existe produção de serotonina, né, nessas células, né, esses vai e volta são as micropilosidades que elas vão absorver, né, então um problema de neuroinflamação, olha como repercute, né, a desordem cognitiva, né, a parte de atenção, memória, né, o trabalho de toda uma busca de frases, né, de um enriquecimento verbal, né, e a própria reações negativas que se tem emocionais. Outro, né, correlacionando neuroinflamação, é o famoso eixo intestino-cérebro, né? Ele realmente, né, como a gente falou, essa disbiose ou só, né, a alteração do microbiota do intestino, ela tem uma relação muito grande com a questão de bem-estar. Não é à toa, né, que a alimentação adequada, né,
também ajuda nos processos neuronais. E o que eu posso dizer, né, com relação a isso? Bom, primeiro que foi um assunto que eu acho que ninguém imaginava que ia ter num congresso, né, de transtorno bipolar, né, como hoje. E eu digo assim, não é tão comum. Os grandes congressos, tipo o BRAIN, que eu acho que é a referência no congresso de neurociências, cada vez mais eles estão falando sobre isso. Né? Então, é uma coisa que está tendo um conhecimento muito grande. Cada vez mais psicólogos estão participando, no caso desse evento. Né? Então, entender um pouquinho, eu não digo de entender da profundidade como neurocientista, a ideia não é essa, mas entender que cada vez mais se está falando sobre isso e ela vai ter uma implicação, né, a neurociência, o entendimento disso, está se fazendo com que se tenha diagnósticos mais precoces, né, de entendimento de um funcionamento, de uma neurofisiologia, e com isso consegue-se ter cada vez mais tratamentos personalizados, né? O que a gente sempre fala no consultório. A medicação que para um funciona, não vai funcionar por outro. Por quê? Porque existe uma complexidade de coisas envolvendo, né? Então, isso está facilitando, isso está se buscando mais. Eu acredito até que isso também está facilitando esse diagnóstico que a gente vê cada vez maior. Tem sintomatologia? Sim, mas entendendo esse funcionamento, o tratamento ele pode ser muito mais personalizado, né? E aí também, por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou falando esse assunto diferente, né? Porque uma abordagem interdisciplinar, ela é essencial. A comunicação, né, entre os profissionais, né, interdisciplinar, transdisciplinar, ela é fundamental. A gente conseguir conversar entre profissionais com argumentos e entendimentos se torna uma coisa muito mais efetiva, muito mais, digamos, até considerada. E qual é a ideia de perspectivas futuras? Provavelmente vai existir medicina de precisão, quem sabe até descobrir mais questões de genes, né, e aí com isso trabalhar mais com uma modulação, né? Eu tenho muita dúvida com relação à cura do transtorno bipolar, mas uma modulação para eutimia cada vez mais efetiva, né? A neuromodulação que cada vez mais está sendo usada, né? Que são as estimulações transmagnéticas, estimulações transcranianas, né? No caso até fazer um comentário, o meu doutorado é por estimulação transcraniana, mas são com pacientes para ansiedade. Então, assim, são coisas que estão existindo. E os próprios biomarcadores, né? Descobrir qual é a genética, onde é que tem essas marcações, porque provavelmente, né, e é isso que está se estudando, a ação de algumas expressões de alguns genes pode ser utilizada a determinadas medicações, a expressão de outros tipos de intervenções. Né? Então, a minha ideia é passar para vocês uma necessidade, uma sugestão de que tem um olhar, né, neurofisiológico do que a gente está vendo, né? A gente possa psicoeducar de uma maneira com entendimento de o que a gente está argumentando e até mesmo poder falar para o paciente por que essas necessidades, por que não é só motivos de distraia-se, né? Por quê? Porque uma das coisas eles têm o estigma porque as pessoas falam, não, vai fazer uma coisa, vai buscar atividade como uma distração. Não, a gente vai psicoeducar dizendo, existe uma questão química no nosso cérebro, né, que faz com que uma atividade física, uma regulação do sono, né, a interação social faça uma melhora, né, e não só, né, alguma coisa em vão. Tá? Então, o que eu tenho, né, a agradecer, isso aqui são as referências que foram utilizadas, né, e a agradecer esse momento, né, eu botei uma foto que são os dois lugares que eu trabalho, né, no doutorado, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o Centro de Ciências Básicas da Saúde, onde está, né, a pós-graduação de neurociências. Estão meus contatos, fiquem à vontade, se tiverem algumas dúvidas que possam ter no decorrer, né, desse tempo, após congresso,
Eu estou à disposição. Obrigada para todos. Oi, Flávia, foi incrível, um conteúdo muito rico, muito necessário a gente compreender os aspectos neurobiológicos. Uma pena a gente estar com tempo curto, mas tivemos muitas perguntas e interação, muitas pessoas elogiando muito a sua palestra, foi de uma qualidade muito rica. Eu vou separar aqui algumas perguntas para que você possa responder. Deixa eu só separar aqui. Tá. A Virgínia, ela pergunta, né? Bom dia. Por que alguns médicos associam antipsicótico ao antidepressivo, mesmo que o paciente não tenha diagnóstico de psicose na visão psiquiátrica? Hoje em dia, deveria ser mudado, né, a classificação, né, de medicações para psicose, né? Quando ele foi feito, foi usado diretamente para isso, mas hoje ele tem uma utilização, vamos dizer assim, mais variada. Né? O que se faz? O antipsicótico ele vai fazer, principalmente nos estados de mania, ele dá uma diminuída na regulação, né? No caso, vamos dizer assim, de dopamina. O antidepressivo vai fazer com que ele melhore os estados, né, de depressão. O que ele faz? Ele faz uma regulação entre si e a interação. Se observar, transtorno bipolar dificilmente é uma medicação só. Então, elas são adjuvantes, né? Elas trabalham em conjunto, em sinergia. E essa sinergia faz com que eu também não aumente o número da dose, né? Se fosse só monoterapia, eu teria um aumento da dose. E os riscos dos efeitos colaterais também seriam maiores. Então, quando a gente usa em conjunto, é como se um estivesse regulando do lado, o outro regulando do outro, e consegue buscar essa estabilidade por questões até de não recaptação de dopamina, estimulação de serotonina, né? E já aproveito assim, antidepressivos no transtorno bipolar, a gente também tem que cuidar. Por quê? Com a associação, né, muitas vezes, de antipsicóticos. Observar se o paciente não vai ter o que a gente chama de estado misto. Né? O paciente está deprimido, está sem força, e daqui a pouco ele começa, mesmo sem força, ele está mais irritado, está sem paciência. Então, é sinal que essa junção, né, da medicação, ela ainda não está totalmente encaixada. Só que a gente pode também trabalhar essas questões de regular esses estados, né, digamos, vamos chamar de estados emocionais, até um determinado ponto. A persistência dele, nós temos que entrar em contato com o paciente, com o médico, desculpa, para mostrar que esses sintomas ainda perduram. Né? Porque o que acontece? Ou uma mudança, né, uma troca de medicação, ou às vezes, muitas vezes, o ajuste da medicação, da dose da medicação. Perfeito. Eu até tirei foto para você depois te enviar. Muitos elogios. Eu vou até falar aqui alguns. A Emanuele, parabéns. A Adriana, maravilhosa. Sueli, fantástico. Palestra excelente, incrível. A Vitória disse que é um excelente conteúdo fundamental para a prática clínica. O Rony, parabéns pela explanação. Todos dizendo que a palestra foi maravilhosa. Teve alguns que disse que revisitou as aulas de neuroanatomia. Aplausos. Assim, foi excelente. Espero de verdade poder ter uma próxima oportunidade com você para que a gente possa falar mais, porque eu acho que só foi uma leve introdução, né? E ativar meu sistema de recompensa, né? Estou feliz e motivada para buscar mais vezes. A Flávia falou que virou fã sua, então, assim, muitas perguntas não foram, né? A gente não conseguiu colocar aqui, mas tem o Instagram da Flávia. Flávia, você gosta dessa troca? As pessoas podem tirar suas dúvidas com você? Eu adoro o direct. Eu acho que quanto mais essa interação, e principalmente, né, na área entre colegas, trocar essa informação, acho que é fundamental, porque o objetivo é o mesmo de todos, trazer estabilidade para o paciente. Né? Então, sim, assim, fiquem à vontade. O dia que for, né, a dúvida que for, podem mandar, que eu sempre respondo.
A Raíssa disse que é psiquiatra e amou a aula. Que bom, fico muito feliz, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Flávia, pela sua palestra, por ter aceitado o convite. Então, aguardamos vocês em próximas oportunidades. Foi muito rico a sua contribuição hoje. Muito obrigada. Né? E um Obrigada a abraço a todos. você. Obrigada e Obrigada. bom, né, a continuidade do Congresso. Obrigada. E vamos continuar aqui com o nosso congresso. Vamos aqui falar as palavras-chave. Tem duas palavras-chave, que é a palavra de abertura e a palavra do primeiro